ouvir de cada um dos nossos países, um bocado da história, como é o país, se temos fotos, um vídeo pequeno, não uma coisa comprida. Se 10 minutos, pode dizer muitíssimo em 10 minutos, ou até 20, mas depois teremos uma mensagem quanto à grande comissão que trarei. Então, não tem que pregar, mas, a menos que querem, não? Mas, então, temos 3 meses para preparar isso. Então, é um trabalho, requer um esforço além do normal. Então, precisamos de tempo para o poder realizar bem. E queremos fazê-lo bem. Então, acho que, por exemplo, temos Romênia, Suíça, Brasil, China, não sei quantos países quando penso de Luís Miguel. Mas Cuba, Guiné-Bissau. Então, o que Deus te coloca no coração, espero que gostariam, mas era muito bom. E se podemos envolver um dos nossos missionários, por exemplo, eles às vezes têm vídeos preparados para coisa assim, vamos poder envolver eles também. Mas a ideia é não só para ter uns domingos diferentes, não. Pastor Daniel e Raquel, Norma, eu desde o início de começar essa igreja, queríamos reproduzir o que fomos ensinados. E desde o início das nossas igrejas há esta base de desejo de alcançar muito mais além de onde estamos. Então, para fazer isso, para que alguém do nosso meio sinta de Deus a necessidade de dar sua vida, como nós temos feito, e Daniel e Raquel e outros muitos, os Alvisos lá em Toledo, a família em Brasil, na selva do Brasil, na Amazônia, essas diferentes famílias, Takis lá em Grécia, para que sintamos uma coisa assim, Deus usa coisas assim para tocar profundamente e para que vejamos a necessidade. Então, que boa oportunidade podemos compartilhar para abrir os olhos mais a ver o que Deus faria no nosso meio, não? Então, isso é para algum tempo agora, mas é para poder começar a trabalhar, não? Não fiz. Ok. Zhang não sentia bem na semana passada, mas ela está no nosso meio hoje, graças a Deus, e com bem bronzeado. Deus lhe deu trabalho, não só esta semana numa construção cá na zona industrial, mas trabalhou uns dias com Sandra e Eric a semana passada, lá na quinta deles. Então, mas graças a Deus estás outra vez conosco. Sandra e Eric, muito bem-vindos outra vez. Sempre estamos contentes que podem acompanhar-nos. E o resto de nós que temos estado, graças a Deus que temos essa oportunidade. Quem tem uma benção que gostaria de compartilhar desta semana? Ou uma petição, sem norma? Sim, eles sempre... Quarta-feira iam compartilhar, mas só estivemos Daniel e Raquel.
e Ivanilde. Temos falado um bocado de vez em quando, entre diferentes pessoas. Era bom, temos pagado renda aqui no local desde 2006. É muito dinheiro. Não tínhamos para comprar nada, mas sobre o tempo a igreja tem podido poupar um dinheiro e não é suficiente para comprar, mas é um bom início, não? Mas Daniel e Raquel estiveram numa igreja, chama-se High Street Baptist Church, em Springfield, Missouri, a semana passada, numa conferência de missões. Uma dessas alturas de enfatizar a necessidade de missões, mas uma igreja que o tem feito por mais que 50 anos. É uma igreja que Deus tem acrescentado mais e mais e mais pessoas. E há pessoas lá que têm um coração, desde pessoas muito humildes e pobres, até pessoas com muito êxito, com empresas, nesta igreja. E de ouvir de Daniel e Raquel, que a igreja tem estado sobre os anos poupar dinheiro para um dia poder ter seu próprio local, em não pagar renda. Então, eles disseram, o que tem poupado nós vamos duplicar. Não representa uma coisa fácil para eles. Tem coração e semana em semana dão para que outros ouçam o Evangelho. E que bênção, não? Então, nos vai deixar a possibilidade de um futuro, se não seja esse local. O problema com esse local é que o teto é um tanto assim, falta de ter o limite para ser entrada pública. Não sei a coisa oficial, como se chama. Mas para poupar impostos, o construtor fez este nível aqui de subcave, um bocado falta de altura legal para que haja, como nós temos, acesso a público. Então não pode ser cafeteria, não pode ser loja, legalmente. Mas desde 2006 recebemos uma exceção da Câmara, que realmente só nos deixou 3 anos. Quando fui a renová-lo, disseram, não, continua com isso por enquanto, não vamos dar outro escrito. Mas, se comprássemos esse local, teríamos que ter escrito uma exceção permanente pela Câmara. Ou não tem, não era bom nada comprá-lo. Então, mas que Deus nos guia. Estou, além da benção, daquela grande oferta desta igreja, High Street Baptist, além desta benção, que Deus nos guia, que Ele determina onde devemos estar, e num futuro não ter que pagar renda, mas um prazo muito menor, e seria nós, como igreja. Então, continuamos na coisa, já está entregado as coisas para mudar o nome do contrato deste local de renda, do meu nome ao nome da igreja. Graças a Deus que podemos avançar nessas coisas. Então, que Deus nos ajuda com cada uma dessas coisas e que acrescenta a nossos irmãos, não? A nossa família da fé. Então,
é uma benção grande da parte. High Street Baptist Church chama-se aquela igreja, e obrigado a Deus por seu coração de compartilhar tanto. Quem mais tem uma benção para mencionar? Uma petição? Cisão. Ok, hipertensão. Desmaiou-se. Ok. Como se chama tua mãe? Fang? Podemos orar para Fang especificamente. Está no hospital, desmaiou e tem hipertensão. Que Deus a cuide. Amém. Alguém mais tem uma petição ou uma benção para mencionar? Ok. Gabi, gostarias de guiar-nos em oração, por favor, lembrando da mãe de Zhang, dando graças por esta benção desta outra igreja que nos está a ajudar, tanto as viagens de Daniel e Raquel e nosso culto hoje, tudo que Deus te coloca no coração, por favor. Obrigado por estarmos reunidos hoje mais um domingo. Abençoe este culto, que corra tudo bem, como o Senhor deseja. Senhor, obrigado imenso por esta oferta desta igreja. Abençoe a viagem de Daniel, de Raquel, corra tudo bem, como falado acerca da net. Oro pela mãe do Zan, que ela fique melhor, que a gente consiga comunicar melhor com ela. Oro por cada um que precisa de si, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoe esta semana a cada um. Em dizer o meu nome. Amém. Sei que Gabi teve que sair para um jogo de futebol. Então, gostei sua reação quando expliquei esta guia para os domingos de missões. Gabi disse, eu vou conseguir meu pai ajudar-me com isso. Que bom. Continuamos a orar um pelo outro, não? Há outros no nosso meio que precisam de confessar sua fé no Senhor Jesus. Através do Novo Testamento, todos, e Paulo faz menção disso, confessaram sua fé publicamente no Senhor. Não só no batismo, mas perante os outros da fé, os outros irmãos nas igrejas. Então, que Deus tenha sua vontade em tudo isso. Estamos em capítulo 12, um bocado o fim do capítulo 11 de João, e logo no capítulo 12 de João. E o tema desta semana trata com aquele quando clamaram, quando Jesus entrou a Jerusalém, sentado acima de um asninho, e clamaram, Hosana ao Rei de Israel que vem no nome do Senhor. O Rei de Israel. Então, o que se chama a entrada triunfal de Jesus Cristo,
Mas logo, muitas das mesmas pessoas clamaram pela sua morte. Então, a ver o que está a criar isso. Tínhamos visto a semana passada quanto à ressurreição de Lázaro. Imagina ter testemunhado a ressurreição de Lázaro, morto 4 dias, sepultado já. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Alguma vez tens visto o morto ser ressurreto? Eu não. Tu não. Eles tampouco. Mas aquele dia, o Filho de Deus deu vida àquele que era seu amigo, sim, mas deu vida no meio da morte. E deixava um testemunho, um impacto tremendo. Então, o impacto dessa ressurreição de Lázaro foi grande através da comunidade de Jerusalém e Judeia. O poder sobrenatural de Jesus foi divulgado família em família. E como os outros muitos milagres que Jesus tinha feito, muitas pessoas estiveram atraídas a seu poder sobrenatural. Mas não acreditaram nele. Que contradição, não? Quem tem poder, como aquele cego disse aos sacerdotes, tu não sabes quem é? E ele me abriu os olhos, eu nasci cego e não sabes quem é? Assim foi a duplicidade de perspectiva de Jesus. Gostaram de seus milagres, dos pães, dos peixes, de tudo isso. Mas não gostaram dele. Que grande tristeza. A perspectiva dos sacerdotes e os fariseus encontra-se em João 11, 47 e 48, onde depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos tirar-nos-ão o nosso lugar e nação. Então, eles temiam que o poder de Roma cairia acima deles se Jesus crescesse em fama e influência no povo. Caifás falou ainda além e diz, Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes diz: vos nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Em seguida, João explica uma verdade maravilhosa em versículos 51 e 52. Ora, ele não diz isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente
pela nação, mas também para reunir em corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, além do raciocínio dos homens e suas perspectivas, Deus estava a agir para cumprir a obra da redenção. O interesse do povo nos sinais, com poucos a acreditar em Jesus como o Filho de Deus, tanto o ódio dos líderes religiosos que não queriam perder a sua posição e autoridade sobre o povo de Israel, iam ser utilizados por Deus Pai para que o Cordeiro de Deus tirasse o pecado do mundo. Sacerdotes que odiaram a Jesus por suas razões. Ele os enfrentou com seu pecado e insistia que arrependessem. Nós não. Nós somos os bons. Nós somos os religiosos. Nós somos os guias de outro. E Jesus diz, guias cegos de cegos. Então, os sacerdotes tinham sua perspectiva e temiam que perderiam seu lugar, sua autoridade sobre o povo. Mas as pessoas, se fosse aquele lanche do menino, que milagrosamente Jesus alimentou mais que 5.000 homens, ou o andar sobre as águas e falá-los e calmá-los, ou o paralítico, 38 anos lá, deitado ao lado daquela fonte, aquele tanque, esperando chegar a água antes de outrem para ser curado. Ou o cego que tão abertamente deu testemunho que Jesus era o Filho de Deus. Ou a ressurreição de Lázaro. De ter observado qualquer desses milagres e logo recusar a pessoa divina que o realizou. Que corações tão duros. Mas Deus ia e utilizou, não só ia utilizar, mas utilizou essas diferentes atitudes de coração para colocar o Cordeiro de Deus naquela madeira para que tirasse os pecados do mundo. Ele não veio para ser servido, como estivemos a estudar na aula dos varões. Jesus não veio para ser servido. Apesar de, nesta altura, ele ser clamado Hosana, o rei de Israel, ele não veio para ser rei. Nesta altura. Virá. Esse dia ainda vem. Mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate do mundo. Então, o interesse do povo nos sinais, com poucos a acreditar em Jesus como Filho de Deus, tanto o ódio dos líderes religiosos que não queriam perder a sua posição e autoridade sobre Israel, iam ser utilizados por Deus para que o Cordeiro de Deus tirasse o pecado do mundo. Por seu Filho unigênito, Deus providenciaria o curral das ovelhas, a porta pela qual
cada ovelha de Deus teria que passar para ganhar a entrada ao curral. Deus estava e está a chamar suas ovelhas a Cristo Jesus para que tenham a vida eterna e vivam na presença de Deus. Mas os religiosos tinham uma perspectiva diferente e não quiseram o bom pastor no seu meio, porque ele manifestou a hipocrisia deles. A religião nunca é uma alternativa a um relacionamento verdadeiro com Deus. Deus esteve a realizar a obra da redenção por meio de seu Filho. E esta obra era feia da parte dos homens religiosos, da parte do Império Romano e da parte dos milhares de Israel que, apesar de ter observado os poderes sobrenaturais de Jesus, não acreditaram que Ele foi o Filho de Deus e clamariam em breve com seus líderes pela crucificação de Jesus. Que paradoxo. Perspectivas tão erradas. Testemunho tão óbvio de quem era. O Cordeiro de Deus teria que ser rejeitado, crucificado, sepultado e ressurreto para tirar os pecados do mundo. Que preço tão alto pagou Deus pela obra de redenção. Desde aquelas palavras do sumo sacerdote, o Sinédrio, aquele tribunal religioso de Israel, o Sinédrio focou-se na tarefa de trazer Jesus perante o tribunal dos romanos para se executar. Jesus o sabia e não andou abertamente entre os judeus, mas apartou-se ao norte, nas montanhas áridas de Efraim. Uma zona ao norte de Jerusalém, montanhoso e muito árido. Efraim foi fora do alcance dos líderes religiosos naquela altura. Então, logo a festa da Páscoa esteve a realizar-se e foi muito próxima e muitos do povo estiveram a preparar-se para viajar a Jerusalém com antecipação. Desde aquela noite em Egito, quando Deus libertou o povo de Israel da sua escravidão, ano em ano celebravam aquela obra de Deus no seu meio, a Páscoa. Tristemente pela maioria, tinha vindo a ser uma tradição, uma ritual, uma viagem com significado confuso, em vez de uma entrega e confiança total na providência e proteção divina. No ambiente à volta do templo, havia muita questão se Jesus estaria na festa, na celebração ou não. Havia-se dado a ordem pelo Sinédrio entre os religiosos para prender a Jesus uma vez que ele aparecera. Então, será que Jesus vem na festa? Se vem, o vamos prender e o vamos executar. Então, não está a avançar como queria.
Em João 12, versículos 1 a 11, Jesus e seus discípulos viajaram de Efraim, aquela área árida das montanhas, até Betânia, a casa de Lázaro e suas irmãs. E fizeram uma ceia como família, e logo Maria ungiu os pés de Jesus com aquele unguento de nardo tão custoso e enxugou-lhe os pés com seu cabelo. O acto foi criticado por Judas Iscariotes e Jesus ordenou que ele calasse, explicando que ela o tinha feito em preparação da sua sepultura. Então, Jesus soube o que vinha nos próximos dias. E de alguma maneira também Maria o antecipava. Nunca ouvimos palavra nenhuma por Lázaro, que sentou à mesa com Jesus nesta ceia. Mas o seu testemunho afetava a muita gente para acreditar em Jesus, e o Sinédrio tinha decidido matá-lo a ele também. Já era perigoso andar perto de Jesus, segui-lo, ser discípulo seu. Mataremos a Lázaro. Ele está a impactar a muita gente. Então, em João 12, 12 ao 19, apresenta o que se chama a entrada triunfal de Jesus Cristo. Lemos esses versículos. Estamos em João 12, vamos ler versículos 12 ao 15, onde diz: No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Então, como diz versículo 16, os discípulos não entenderam o significado do momento e que a profecia de Zacarias 9:9 estava a cumprir-se, que simplesmente diz: Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, Deus profetizou esse momento. Esta entrada de Jesus sobre aquele asninho. E o povo, em geral, não percebia as Escrituras. Poucas pessoas deram atenção à palavra de Deus e então não reconheceram o tempo da sua visitação. É uma referência a Lucas 19:44. Quando o rei veio, o Filho de Deus, Emmanuel, o Cordeiro de Deus, não reconheceram o tempo da sua visitação. Apesar de todos os milagres, as profecias cumpridas, a voz que veio do céu referente ao Filho, etc., o povo maioritariamente não reconheceu a visitação do rei. Ao contrário, queriam e pediram sua morte às mãos dos romanos. Mas neste momento da entrada triunfal, muitas pessoas
que tinham testemunhado a ressurreição de Lázaro, manifestaram louvor e honra ao rei de Israel, que veio em nome do Senhor. E ajuntou-se uma multidão aos seus louvores do rei. Os líderes religiosos ficaram perturbados com a reação do povo. E em João 12:19 dizem, disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. Foram muito perturbados os líderes religiosos. Certamente iam perder sua posição na nação. Então, houve tanta comoção à volta de Jesus que estrangeiros gregos que estavam pela celebração da Páscoa pediram audiência com Jesus. Em versículos 23 ao 26, diz, e Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se seguimos a Cristo, vai custar. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Eu vou dar minha vida. Siga em pós de mim. Só assim que nosso mundo vai ter a oportunidade da vida eterna. Aquela obra de redenção é única. Mas Jesus diz, segue-me. Morre a ti mesmo. Não vamos morrer naquela cruz. Não. Ele só podia fazer isso. Mas ele diz, segue-me. Morre a ti mesmo. Vive para mim e para servir a outra. Então, íamos falando na aula dos varões. É tão contrário à nossa natureza. Não é? É. Então, versículos 27 e 28, Jesus muda a sua atenção dos homens e começa uma breve conversa com seu Pai, onde diz, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu, Pai? Salva-me desta hora. Não. Mas por isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. A maneira em que Deus ia glorificar seu Filho não foi nada como os discípulos antecipavam. Não foi.
Havia uma confusão quanto à voz do céu que a multidão ouviu. Em versículos 30 a 32, Jesus explicou à multidão. Respondeu Jesus e diz: Não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. A crucificação esteve à vista. Mas por meio do Cordeiro de Deus, ali pendurado, o reino de Satanás seria invadido pelo Filho de Deus. A solução divina para tirar os pecados do mundo, para eliminar a influência de Satanás, para restaurar o relacionamento entre o homem e o Criador, para salvar o perdido, o pecador, dependeu e depende totalmente da obra redentora de Jesus Cristo sobre aquela cruz. Mas as pessoas não estavam preocupadas em serem salvas dos seus pecados. Mas sim queriam seu rei que as libertara dos monarcas estrangeiros. Quiseram os pães e peixes. Sim, queriam. Gostaram que os doentes, paralíticos e cegos fossem curados. Mas arrependimento dos seus pecados e toda a fé colocada neste que se ia pendurar numa cruz? Não. As suas tradições determinavam a sua fé. Eles foram ensinados que puderam lavar-se com batismos e fazer boas obras para agradar a Deus. Mas não. Não é assim que Deus trata com o homem pecador. Deus enviou seu Filho unigênito para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há solução a não se apresentar diante do Filho de Deus em arrependimento e na fé que Deus dá por meio de sua palavra. Não há outro caminho que chega a Deus. O mundo continua a querer outro tipo de salvação, outro estilo de Salvador e que não requer tal arrependimento, não requer tal submissão e entrega a Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Múltiplos Cristos oferecem-se. Ritos de boas obras, lavagens em águas santas, sacramentos para acrescentar a fé, corredentores, pedidos de sinais e milagres, etc. Continua a ser o foco dos religiosos. Mas um dia, cada pessoa enfrentar-se-á com aquele Cordeiro de Deus que foi pendurado naquela cruz. Filipenses 2, 7 a 11 diz assim, falando de Jesus, Paulo, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente,
E lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não seja enganado. Qualquer outro ensinamento que diz que a vontade de Deus é outra, vem de Satanás. Ele já está vencido e será condenado ao lago de fogo eterno. Não o acompanhas. João 3, 16-18 declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, como Jesus, quando falou de ser a ressurreição e a vida, e terminou aquela breve declaração, perguntou: crês tu isso? O que acreditas? Tantas diferentes opiniões do povo à volta de Jesus. Acreditas alguma mensagem religiosa? Alguma tradição? Tens a tua própria filosofia? Jesus Cristo não é somente o Rei de Israel vindouro, mas é o único Senhor, Deus encarnado, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro que é verdadeiro. Não há outro caminho que chega a Deus. O que acreditas tu determinará a tua eternidade. Não sejas enganado. Oremos. Senhor, obrigado primeiramente por tua palavra. Esperamos e dependemos dela e do poder dela. Que teu Espírito toma e cria convicção em cada coração. Tu sabes nossas necessidades. Senhor, continuamos num mundo que gosta um bocado de Jesus. Usa seu nome em blasfêmia, tanto em louvor. Mas desculpe-se por não segui-lo. Desculpe-se por não submeter-se à tua palavra. Tem sua própria ideia de fé, não a tua. Senhor, faça segundo a tua vontade em cada um dos nossos corações, nas nossas vidas, para que Cristo seja exaltado em nós e através das nossas vidas. Atrai pessoas aos pés dele, para que se arrependam e colocam toda a fé no que ele realizou uma vez para sempre para nos salvar.
E Pai, espero que aches em nós, os que acreditamos no Teu Filho, corações e atitudes submissos. É tão contrário à nossa carne, certamente à filosofia deste mundo. Em humildade, seguir-te e servir as pessoas à nossa volta. Ajuda-nos, Pai, seguir-te, morrer a nós mesmos e viver para Teu Filho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos.